Bom, bem-vindos a esse canal, né? Muita gente acompanha já há algum tempo e, e agora esse canal hoje, dia 11, está fazendo um ano, né? Há um ano atrás, em 2020, eu criei esse canal é, com o objetivo de autoconhecimento, de trazer, de levar as informações que eu tenho, que eu obtive, que eu estudo já há muito tempo, há muitos anos. Eu me estudo e eu obtive muitas informações e muitas observações interessantes que eu posso passar para quem possa interessar ou para quem quiser desfrutar. É, aproveitar mesmo o que eu aprendi, o que eu pude notar e assim fazer com que o próprio caminho, o seu, possa ser, possa ser, você possa aproveitar certas coisas que eu demorei um certo tempo para perceber, para entender. Então é um meio de encurtar caminho, apesar que não existe caminho, mas é uma forma de facilitar certas coisas que levam às vezes bastante tempo, dá muito trabalho e, e se você se comprometer, não comigo, né, mas com você mesmo, você pode você pode é, você pode aproveitar. E dito isso, como eu falei, eu tenho uma série de anotações aqui de autoconhecimento, desses vários anos de pesquisa, de observação, e eu vou trazer para vocês. E para hoje, já que estamos aqui, né, um ano do canal, eu decidi pegar aqui a minha última anotação de autoconhecimento, né, que é a coisa mais recente que eu observei, que eu notei e que eu tenho entendido sobre esse assunto, que é referente ao controle, né, a necessidade que nós temos do controle, de controlar seja coisas, seja pessoas, seja seja tudo que se possa, que é o que a gente bem queria, né, controlar tudo, né? E na verdade, a gente vê que é justo o oposto, que que nós não controlamos. Não controlamos nada ou quase nada. A gente tem essa ilusão do controle, né? A ilusão de que estamos é, em segurança, de que estamos é, numa boa situação ou numa má situação, é, que estamos indo bem nessa ou naquela área, na área familiar, relacionamentos afetivos, é, área profissional. A gente tem essa sensação de que eu estou no controle ou eu estou controlando.
E, e isso não passa de ilusão. Isso não passa de imaginação e de você crer que você está controlando, quando na verdade você não está. Você tem essa na sua cabeça que você está que você está controlando ou que estão te controlando. Também é outra coisa também, né? Não tem ninguém te controlando. Nem você está controlando nada e nem tem ninguém te controlando. E quando a gente percebe isso, por um lado pode ser um pouco assustador, porque se nós não controlamos nada e também ninguém nos controla, então está tudo aberto, está tudo incerto, está tudo inseguro. E, e muitas vezes a gente não quer lidar com isso. A gente não quer lidar com essa realidade de que sim, é, não tem ninguém nos impedindo, nos segurando, nos amarrando. Não tem. Se a gente possa ter essa sensação ou essa impressão, é porque nós nos colocamos numa posição em que se deixa controlar ou aparentemente é, está controlado. Mas isso é só aparência. Isso é uma mera aparência. E por mais que muitas vezes as pessoas possam até pedir por esse controle, é, seja ter um chefe, seja ter um representante político, seja ter um relacionamento onde a pessoa aparentemente vá controlar você, vá dizer o que você tem, o que você não tem que fazer, o que você pode ou não pode fazer. Mas isso é com a sua permissão, com a sua autorização, com a sua acomodação. Por que não? Então, é, então é isso, né? Quero voltar um pouquinho no 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 a gente achar que está sendo controlado, né? Como eu falei aqui agora, a gente está dando esse poder, né? Está dando essa impressão e coloca na cabeça da gente essa percepção de que o outro está nos controlando, de que o outro está, mas não tem outro algum. Somos nós mesmos que estamos criando isso. É, mas vamos dizer, né? O outro, que não existe também o outro, né? Como vocês podem, quem me acompanha aqui, sabe, quem acompanha as mensagens do BID, que eu venho postando aqui há um ano, sabe que não existe o outro também. Não existe, não tem eu e o outro, né? Então isso é outra coisa também. Mas vamos colocar a existência do outro, né? O outro existe. Vamos considerar que seja para fins didáticos, vamos dizer assim. Tá. O outro, a existência do outro. Você não vai conseguir controlar que o que o outro vai pensar de você, o que o outro vai sentir a seu respeito, o que o outro vai
se ele vai te rejeitar, se ele vai ter atração por você, se ele vai te elogiar, se ele vai te achar uma boa pessoa ou uma má pessoa, se ele vai te aplaudir e dizer, nossa, fulano realmente é espetacular, ou fulano não presta, não vale nada. Você não vai ter essa, essa confirmação, essa certeza, esse, por mais que você seja aquela pessoa socialmente, né, que faça tudo é, corretamente, procure ser uma pessoa boa, honesta, ainda assim vai ter pessoas que vão te que vão ver coisas aonde não tem, que vão te falar que você é isso, você é aquilo, que não foi com a sua cara, o santo não bateu, como dizem. E então você não tem esse controle sobre a mente do outro, sobre o pensamento do outro, sobre a impressão que o outro tem sobre você. Então, para que você vai ficar se desgastando, se preocupando, pensando no que o outro está pensando? É perda do seu tempo, é perda da sua energia, é imaginação da sua parte, porque você não vai saber. Você está imaginando, você está especulando, você está supondo que você sabe o que está se passando na cabeça do outro. Né? Uma coisa é uma intuição, que é uma coisa. Depois a gente pode falar de intuição. Só que, na minha experiência, intuição é uma coisa que você tem certeza de algum. É uma impressão, né? É uma impressão. Você tem certeza de um mau comportamento do outro, de uma má tendência do outro, que você tem que se proteger, se prevenir, tomar um certo cuidado, mas geralmente não é o que acontece, não é uma intuição que a gente tem. Geralmente são pensamentos que vão tirar sua energia, que vão te desgastar, que vão te cansar, que não vão te levar a nada e que vai te trazer uma série de impressões erradas sobre as pessoas que só está na sua cabeça, que só está na sua imaginação. Você pensando o que o outro está pensando, você acreditando que aquilo que você está pensando do outro é a verdade sobre o outro, quando pode não ser. Como eu falei, como pode ser apenas um fruto da sua cabeça, da sua imaginação. Então você não controla o outro, né? Então isso é uma forma de humildade. Você reconhecer que realmente a minha cabeça ela termina no meu corpo. E ela terminando no meu corpo, eu só tenho controle sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então não cabe a mim ficar pensando, é, ficar pensando no que o outro está pensando, né, como uma forma de tentar controlá-lo. Mas é o que a gente faz. E como sair disso? Você observando que você está fazendo isso. Primeira coisa é admitindo, né, aceitando, observando e vendo que você tem esse comportamento, você tem essa tendência, né, até como uma forma de prevenção. Só que é pura ilusão, porque você não está se prevenindo de nada. Né? Quem garante que não pode, que não pode alguém te atacar, alguém que você menos espera te atacar, tramar contra você? Ninguém garante. Por mais que você pense, por mais que você
analise e ache que você está controlando, que você está no controle, a pessoa pode surtar, pode ter, sei lá, por qual motivo for, e inesperadamente ter uma atitude que venha te prejudicar, né? É lógico que, como eu falei, a gente tem a intuição, que a intuição é um guia que a gente tem e que serve para nos alertar. Só que uma coisa é a intuição, né? Que ela vem rapidinho, mostra, traz o sentimento, traz o objetivo dela veio ou usou a própria mente da pessoa para poder falar, né? A intuição vem como uma forma de pensamento, às vezes vem como uma forma de sentimento. Aí a pessoa tem que se observar para saber como que se dá a intuição dela, como que ela é avisada, como que ela é informada. E para dar um exemplo disso, uma vez eu tive a intuição de que o ônibus ia ser assaltado. E eu não ouvi a intuição e realmente o ônibus foi assaltado. Então a intuição veio e falou uma vez comigo, esse ônibus vai ser assaltado. E eu não dei ideia, não achei que era besteira da minha cabeça. E realmente naquele caso era real, a intuição era real. Então a gente, com o passar do tempo, com a observação, vai começando a perceber o que é imaginação, o que é pensamento, o que é coisa da cabeça da gente. E isso a gente tem um certo controle, pelo menos um aparente controle, sobre a gente. Então, Então é isso, porque sobre o outro a gente não tem, né? E isso também é uma forma de alívio. Isso dá um certo alívio, né? Isso dá um certo alívio e te coloca também no presente. Te coloca aqui no agora, no aqui e no agora. Você sai daquela mente que está especulando, supondo, que está se preparando, porque também, quando a gente quer controlar demais, é uma forma de medo. A gente não percebe, mas a gente está no medo. A gente está querendo controlar tudo e todos para ter uma certa segurança. Uma segurança, como eu falei no começo, que não existe. Uma segurança que não tem. Então, é o que? É voltar-se para nós mesmos. Voltar para o próprio corpo. Lembrar que você tem um corpo. Aterrissar no corpo, né? Olhar que você tem um corpo. Aterrissar no corpo. É isso que faz a diferença. É você lembrar disso, é você olhar para isso. E o problema disso é que quando você aterriza no corpo, quando você vem para o corpo, todos os traumas vêm à tona. E aí você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia. É por isso que o trabalho de autoconhecimento é um trabalho de anos e anos e anos e anos. Por mais que, como eu falei, né, esses áudios possam ser de uma ajuda para encurtar caminhos, e eu vou dar uma série de indicações de sites que muito me auxiliaram, me ajudaram, e que fizeram eu encurtar caminhos, ainda assim, é um processo muitas vezes doloroso, muitas vezes complicado. Tem que vir para fora todas as mágoas, as tristezas, as raivas, os ódios, tudo. Tudo tem que vir para fora. E quando a gente se volta para nós mesmos, se volta para o nosso corpo, é o que vai acontecer. E geralmente o que acontece quando a gente se volta para nós, volta para o corpo, mas não tem um bom trabalho interno ainda bem definido, bem estabelecido, né? Um bom emocional bem trabalhado,
a mente organizada, os pensamentos organizados, uma mente mais silenciosa. O que acontece? Quando a gente para de controlar, ou tenta, né, começa a diminuir isso, você aterrissando no corpo, vindo para o corpo, como eu falei, você vai começar a constatar, a perceber que tudo vai emergir, tudo vai vir para fora, os medos e tudo isso que eu falei, as tristezas, vai vir para fora. E quando vir, o que você vai fazer? Você vai tentar controlar. Percebe como é que é um ciclo vicioso? Você tem o trauma, você tem o medo. Aí você quer controlar aquele trauma, você não quer que ninguém perceba aquele medo, aquele trauma. Aí você começa a controlar aquele trauma, aquele medo, aquele bloqueio que você tem. Seja físico, seja emocional, espiritual, de que ordem for. E aí quando você vem para o corpo finalmente e sossega um pouco o controle, aí você vai começar, aí veio para o corpo, sossegou. Só que aí quando você vem, todos esses medos e blá blá blá, vêm, emergem. E aí o que acontece? Começa a querer a necessidade de controlar tudo e todos de novo. Aí você fica nessa para sempre. Aí se deixar, se você não tomar uma atitude, não receber uma ajuda, um apoio, você fica nessa para sempre. E você fica alheio, você fica fora da sua realidade. Você não está vivendo, você não está no corpo. Você não tem um corpo. Você tem uma cabeça que está imaginando, que tá numa viagem. Você não se voltou ainda para a sua realidade. Você não se voltou ainda para o seu corpo. E isso está todo mundo, né? Não pense que é eu ou que é você. Isso está todos. Todo mundo está nisso. Né? A gente ainda não tem um corpo nosso. Porque se a gente tivesse, jamais o mundo, a sociedade, a civilização chegaria nesse ponto. Então você percebe o tamanho da loucura. Nós não estamos reconhecendo a realidade em que nos encontramos. Nós não aceitamos ainda a realidade em que vivemos. Não aceitamos. Não, como dizem alguns esotéricos, nós não aterramos ainda. Não aterramos, não entramos no corpo. E é fundamental. É fundamental, porque como que você vai transcender o corpo? Como que você vai ir além do corpo, ir além da mente, ir além das emoções, além dos sentimentos, além da matéria? Como diz o nome do canal, além da caixinha? Como que você vai além se você ainda nem entrou na caixinha? Você percebe? Por isso que muitos dos conteúdos desse canal também se referem ou se tratam da caixinha. Porque como que você vai além da caixa se você nem está na caixa? Se você nem conhece a caixa, você está vivendo uma ilusão, uma perturbação totalmente desconexa da realidade, né? E é isso que acontece com todos. Mas a gente tem que focar especialmente em nós. Porque nós não vamos salvar o mundo. Nós não vamos salvar a sociedade. Nós podemos cuidar de nós mesmos. E é esse o objetivo desse áudio. E dos vários áudios que eu vou trazer tratando desse assunto. Então é isso, né? Então a gente tem essa necessidade de controlar, de dominar, ou então de ser controlado, de ser dominado, né? Ou então aquela outra ilusão também de que eu controlo e eu não sou controlado. E quando a gente percebe que tudo aquilo que você acredita ter posse
Isso é até uma frase que você pode encontrar por aí, mas que faz sentido totalmente. Tudo aquilo que você acredita, que você controla, o que você domina, o que você tem em posse, é justamente aquilo que te controla, que te domina, que te submete. E muitas vezes você não percebe, né? E você pode arrastar isso para relacionamentos, para bens materiais, enfim. Você tem a ilusão de que você está no domínio, que você é quem manda. Quando você está submisso, você está comandado, você está de quatro. Então, o convite é: perceba isso, observe isso, reconheça, aceite que você tem esse modo de ser, né? E tudo bem, né? Reconheça, veja, aceite. Você é assim, ame-se do jeito que você é, né? Muitas vezes quando a gente quer mudar, a gente acaba reforçando aquilo que a gente quer mudar. Então, não fique se policiando, se controlando ainda mais, né? Querendo parar de controlar, você acaba se controlando ainda mais. Então, simplesmente observe-se, veja-se, conheça-se. E a tendência é que isso vá diminuindo, né? Eu também tô nesse processo também. Como eu falei, há uma certa dificuldade em soltar o controle, né? Entrega o controle para a vida, né? Se a vida quiser que a gente sofra algum terremoto aqui agora, uma tempestade, enfim, algum desastre geológico, seja o que for, a gente não tem controle nenhum sobre isso, sobre a natureza, sobre a vida. Percebe? E isso eu constatei muito recentemente até, quando eu perdi uma amizade, uma amiga muito próxima a mim, que na verdade eu não perdi porque eu nunca tive, vocês entendem? Eu nunca tive. A gente tem essa ilusão de que eu tinha a pessoa, eu tive uma amizade, eu nunca tive, né? A gente só participou, teve bons momentos juntos, mas eu nunca tive. Ela nunca foi minha, né? Minha amiga, ou meu amigo, ou meu pai, ou minha mãe, ou seja, meu filho. Não, eu não tenho nada que seja meu. Então a gente percebe que a gente não controla. E se por um lado isso pode trazer à tona os medos, como eu falei, tristezas, traumas e tudo aquilo, quando a gente relaxa esse controle, solta esse controle, pode trazer tudo isso de ruim, de negativo, vamos dizer assim. Por outro lado, pode te dar também uma sensação de liberdade, uma sensação de calma, uma sensação de, ok, então, desde que as coisas aconteçam, eu vou deixar a coisa fluir, a coisa me levar, a coisa andar. Deixa que a coisa seja. Eu não preciso estar o tempo todo atento, o tempo todo me policiando ou policiando os outros, atento aos meus erros, atento aos meus acertos, aos erros dos outros, acertos dos outros, e policiando o outro, condenando o outro, apontando o dedo para o outro porque ele faz de certo ou de errado, ou que ele pode ou não pode fazer. Porque da mesma forma que a gente está julgando e condenando o outro, da mesma forma também a gente tem essa sensação, tem essa impressão de que o outro também está nos controlando e também está nos julgando. Percebe? Então quando a gente tem essa necessidade de controlar o outro muito forte, e acaba julgando também muito outro, a gente tem essa impressão de que também estão nos julgando, de que também estão nos controlando. Porque é o que a gente faz. É aquela história do ciumento, né? O ciumento que está sempre achando que está sendo traído, né?
Quantos desejos ali secretos e íntimos ele não tem, ou ela não tem, de traição, e está projetando isso no outro, achando que é o outro. Que é o outro que está com traindo ou com desejo de traição, de trair o relacionamento. Então, gente, vamos nos atentar a essas coisas. Vamos nos dar alívio, vamos nos dar sossego. E com isso, vocês vão perceber que as relações ficam melhores. Ficam melhores. Tanto com as pessoas, tanto também nós com nós mesmos. Fica melhor. E fica melhor por quê? Justamente porque estamos na realidade. Estamos na vida, na realidade, nas coisas como as coisas são, né? Não tem como eu ter todo o controle do mundo, todo o conhecimento do mundo. Não tem. Alguma coisa eu vou perder. Algum olhar de alguém eu vou perder. Algum olhar sobre mim eu vou perder. Ou eu vou perder, não tem como eu controlar, não tem como eu saber tudo, conhecer tudo, saber tudo. Então, relaxa, solta, relaxa, volta-se para si, para o corpo. É essa a proposta, é isso que eu tinha para falar hoje. Me perdoem se eu fui um pouco repetitivo. Que eu vou falando e vou construindo as ideias e vou vendo o que mais eu posso acrescentar, o que eu deixei de falar, e enfim, né? Mas aqui, nada do que eu falar aqui, eu tô descobrindo a roda, né? São coisas que já tem milhares de livros e autores e mestres já falaram, professores já falaram de espiritualidade, de autoajuda, de psicologia. Então, quer dizer, tem um vasto material espalhado pela internet mesmo, até gratuitamente, e que disseca tudo isso, né? A necessidade de controle e a projeção, você vê no outro aquilo que está dentro de você, e os ciúmes que eu falei um pouquinho, e outras coisas. De tratar os traumas, ansiedades, tristezas e por aí vai. Então, quer dizer, nada do que eu estou trazendo aqui, eu nem tenho a pretensão também de ser um especialista e de substituir qualquer médico, terapeuta, ou seja lá, que você queira ter acesso, nada disso. Ou livro, um bom livro, nada disso. Mas eu estou simplesmente trazendo mesmo aquilo que muito me serviu, que muito me é útil, né, no dia a dia, no cotidiano. Eu sempre anoto uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para mim assim, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, observa isso, observa aquilo, você age assim, você age assado, e sempre tendo a máxima compaixão por mim, a máxima benevolência, o máximo perdão, a máxima compreensão, a máxima empatia de mim para comigo mesmo. Porque, na verdade, a única coisa que eu realmente tenho, né, que a gente falou aí de ter coisas e tudo isso, sou eu mesmo, que eu me tenho verdadeiramente, né? Então, é a coisa mais importante para mim, né? Pode não ser para o outro, eu posso não significar nada para o outro, mas para mim a minha importância para mim é absoluta, é tudo, é tudo. E, então é isso, gente, quem acompanhou até agora. Para quem para quem conhece agora o canal, bem-vindo ao canal. E eu vou estar sempre também recomendando, como eu falei, textos,
canais de outras pessoas, mestres, professores, desculpa, que muito me auxiliaram, que muito me auxiliam, e eu vejo, e tudo isso, todo esse conhecimento que eu pretendo trazer aqui, como se fosse como de uma forma informal mesmo, uma forma até sem muita intelectualidade, mas que é para uma coisa assim, pegar e usar, pegar e aplicar, pegar e colocar em prática, pegar e ver que realmente funciona. Realmente, se você pegar e você observar que você tem certos comportamentos e não rejeitar que você tem aquela conduta, aquele jeito, aquela atitude, aquele jeito de ser, de agir, de pensar, e observar, sem se julgar, sem se condenar, sem se criticar, sem se inferiorizar, e você atento àquilo, você lúcido naquilo, você vai ficar bem com você mesmo, sendo do jeito que você é, aceitando você do jeito que você é, que é o importante. E quanto mais você fizer isso, mais os outros também, as outras pessoas também ficarão bem com você, você terá um ambiente harmonioso ao seu redor, uma boa convivência com os demais. E eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Acho que é isso que é importante que a gente busca, né? Acho que esse que é o sentido. Você ter uma harmonia, uma boa convivência, se sentir bem dentro do seu corpo, se sentir bem na vida, se sentir bem, desfrutar daquilo que você quer desfrutar, que é bom para você, que é importante para você, descobrir o que você quer, o que você gosta, o que não gosta, o que faz bem, o que faz mal, como simplificar a vida, se esse for o seu desejo. Tá ok, gente? Essa é a proposta do canal. E eu espero que a gente possa conversar mais e para mim é muito bom poder dividir isso com vocês. Então até mais.